Materiais, quando queimados, podem levar à formação de dioxinas, um composto do grupo dos organoclorados. Mesmo quando a queima ocorre em incinerados, há a liberação de substâncias derivadas da dioxina no meio ambiente. Então, substâncias derivadas da dioxina. Tais compostos são produzidos em baixas concentrações, como resíduos da queima de matéria orgânica e presença de produtos que contenham o cloro. A gente já viu o cloro aqui, a presença do cloro. Como consequência de seu amplo espalhamento no meio ambiente, bem como as suas propriedades estruturais, as dioxinas sofrem magnificação trófica, que é a acumulação na cadeia alimentar, é a bioacumulação na cadeia alimentar. Lembrando que a gente tem o produtor, tem o consumidor e tem aquele consumidor que fica no topo da cadeia, e é aquele que vai possuir mais acumulação dessas dioxinas. Mais 90% da exposição humana às dioxinas é atribuída aos alimentos contaminados e ingeridos. Olha aqui uma coisa importante. A estrutura típica de uma dioxina está apresentada aqui. Aí ele fala uma ruma de coisa aqui, fala que é um isômero e tal. Mas vamos logo para a pergunta. Com base no texto na estrutura apresentada, as propriedades químicas das dioxinas que permitem a sua bioacumulação nos organismos estão relacionadas ao seu caráter. Aí tem as alternativas. Primeiro eu vou explicar uma coisa. O que é uma molécula apolar? Uma molécula apolar vai ser caracterizada pela diferença da eletronegatividade. Olha bem esses dois exemplos. Aqui eu tenho dois cloros só em uma posição de um lado. Esses dois cloros estão no mesmo lado. Isso vai gerar uma diferença de eletronegatividade e vai gerar um polo, tá? Então isso é a molécula polar. É aquela que tem um polo formado pela diferença de eletronegatividade. É simples. Bater o olho na molécula, você vai perceber. A molécula apolar, você pode perceber aqui que os dois cloros, eles estão distribuídos, um do lado direito e um do lado esquerdo. Isso aqui não tem nenhuma diferença de eletronegatividade, já que aqui eu tenho o mesmo elemento químico, ó. Eu tenho um cloro e eu tenho um cloro. Os dois possuem a mesma eletronegatividade, não vai gerar nenhum polo. Então vai ser uma molécula apolar. Lembrando que o A, esse prefixo, significa não. Então não polar, não tem polo. Vamos olhar agora a dioxina. Você pode perceber aqui que tem dois cloros e aqui tem dois cloros. Qual é a diferença disso? Nenhuma, não tem diferença de eletronegatividade. Logo, esse composto vai ser apolar. Essa é a propriedade química que o Enem está querendo saber aqui. Vamos para as alternativas. Então, esse caráter básico, a letra A, pois a eliminação de materiais alcalinos é mais lenta do que a dos ácidos. Então, ele está dizendo assim, que o caráter dessa molécula aqui é básico. Aí, por isso que elimina os materiais alcalinos, vai ser mais lenta que a dos ácidos. Acho que não faz sentido, não bate com a propriedade que a gente acabou de discutir. Ácido, pois a eliminação de materiais ácidos é mais lenta que a dos alcalinos. Não é essa propriedade que a gente achou. Redutor, pois a eliminação de materiais redutores é mais lenta do que dos oxidantes. A gente não achou isso, tá? Lipofílico, pois a eliminação de materiais lipossolúveis é mais lenta que a dos hidrossolúveis. Isso é verdade. É só a gente associar as vitaminas, que as vitaminas lipossolúveis, elas são dissolvidas em gorduras. E quem é dissolvido em gorduras são compostos apolares. Então, essa dioxina, ela vai ser dissolvida em lipídios, por ser apolar, e aí a sua eliminação vai ser mais lenta e vai ficar mais tempo no corpo dos seres humanos do que os hidrossolúveis, né? No caso do que dos polares. Ok? E os hidrofílicos, pois a eliminação de estruturas hidrossolúveis é mais lenta do que a dos lipossolúveis. Isso é mentira. A dos lipossolúveis, ela é mais lenta do que as hidrossolúveis, tá? Por isso que a gente tem que estar sempre colocando, repondo vitaminas que são eliminadas na água, né? Junto com a água, do que aquelas lipossolúveis que ficam no nosso corpo armazenados. Mas em relação às dioxinas, ela é apolar, ela fica dissolvida nas nossas gorduras, que é mais difícil de ser eliminada pelo nosso corpo, ok? Do que ela se fosse polar.